Você sabe que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. Olá, boa tarde a todos. Voltamos para mais um Flipossos, aqui nas salas gerais. Tudo bem você aí de casa? Lembrando que o Flipossos agora em 2022 tem o patrocínio da Alcoa, através da Lei de Incentivo à Cultura. A realização é da GSC Eventos, com a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo. Gente, vocês gostaram da plataforma nova? Eu adorei. Temos a livraria, temos a programação, aquele favoritos, tá show de bola. E por falar em livraria, aqui embaixo nós temos o carrossel da editora que está oferecendo agora esta linda atividade. A próxima atração, então, é a mesa Lendo com os Pequeninos, literatura para a primeira infância. A literatura para a primeira infância, que é dedicada de 1 a 4 anos, está sob os holofotes. Cada vez mais tem se discutido a necessidade de oferecer leituras de qualidade para os pequenos, que desafiem a inteligência, tragam uma ilustração primorosa e contribuam para a construção de um repertório cultural. A gente tem visto isso muito, né, hoje em dia com as redes sociais, a internet, tudo. As crianças têm lido, né, menos. Olha que linda essa mesa. Então, para contribuir com a beleza da leitura da infância, a editora Mil Caramiolas, que está oferecendo esta mesa, fala de 2 lançamentos que têm sido bastante recomendados por professores e críticos literários, que são os livros Será e Brincatopeia. Então, vamos falar agora com Lulu Lima. Lulu Lima, você. Agora com Mariama Fonseca, mais conhecida como Ama. Isso, olá, Ama. Talula Oliveira e Caroline Cavalcante. Meninas, a mesa é de vocês. Eu estou por aqui, qualquer coisa é só me chamar. Eu quero agradecer a Caroline, que está fazendo Libras para nós também, tá bom? Agora é com vocês, meninas. Obrigada, Lina. Vou começar, então, me apresentando. Eu sou Lulu Lima, sou escritora, fundadora da editora Mil Caramiolas. Tive o prazer de ilustrar o livro Será e Brincatopeia. De ilustrar, não, né? De escrever o livro Será e Brincatopeia, de criar junto com a Ama, ou Mariama, que está aqui presente hoje. E tendo a honra de estar nessa mesa com a Carol Cavalcante e a Talula Trindade, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, para falar sobre esse tema maravilhoso que é literatura para bebê. E logo mais a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente acha sobre isso. Posso seguir, então? Por favor. Então, eu sou a Talula, eu sou pedagoga e eu sou também uma pesquisadora da leitura nas infâncias. Hoje eu faço um doutorado e a minha pesquisa é sobre a construção do repertório imagético na infância. E eu também conduzo alguns grupos de estudos, também com a temática de leitura em infâncias. Além disso, eu tenho um Instagram, que é o Letra Emendada, que é um espaço de reflexão, diálogo sobre essa travessia leitora, desde os bebês até as crianças maiores. Ama? Olá, boa tarde. Bom, primeiro, prazer estar aqui com a Lulu, com a Talula, com a Carol. Boa tarde também, Caroline, que está fazendo a Libras. E pela questão de acessibilidade, acho que é legal também a gente, talvez, se descrever, né? Então, eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, de óculos, estou com um vestido preto com florzinhas brancas. Atrás de mim tem uma mesa com material de desenho. E, bom, sou ilustradora. Estou aqui a convite da Lulu, muito feliz, né, de estar aqui com vocês.
trabalho com ilustração freelancer já há alguns anos, e comecei fazendo jornalismo, na verdade, acabei mudando de área, porque a ilustração, o desenho sempre foi muito minha paixão, assim. E daí, a partir dos meus trabalhos, eu fui me aproximando muito do livro, né, para crianças, busquei aprender novas formas de trabalhar com esse público, né, então, busquei uma especialização na área de livro ilustrado para crianças, e o meu primeiro trabalho, assim, com livro para bebês foi esse, o Será, com a Lulu, que eu tive uma honra, né, de falar um pouquinho com esse público tão especial. É isso. Bom, eu sou a Caroline Cavalcante. Em primeiro lugar, queria agradecer também o convite da Lulu e do evento. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou parda, de cabelo comprido, estou de blusa preta e um colar meio azulado. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro de informações. Bom, eu sou professora, pesquisadora também, na área de educação, e há pouco tempo, há uns 4 anos, eu me deparei estudando mais sobre a literatura infantil, por necessidade mesmo na prática pedagógica, por estar dentro de sala de aula e querer conhecer mais critérios para uma boa literatura, para apresentar boa literatura, livros interessantes para os bebês e as crianças com quem eu trabalho. E é isso. Obrigada, Carol. Queria agradecer as meninas mais uma vez. Eu não fiz a minha descrição, adorei a ideia que você trouxe, Ama. Eu também sou parda branca, com os cabelos castanhos. Atrás de mim tem uma estante de livros infantis, prateleiras também com os livros da editora Mil Caramiolas. E é isso. Tá, Lu? Posso seguir, então, com a minha descrição, que eu também não fiz, e eu já sigo para uma pergunta, pode ser? Pode ser. Então, eu sou branca, eu estou com os cabelos presos, meu cabelo é escuro, eu estou com colar vermelho, atrás de mim tem uma cortina branca e um quadro. E aí eu tenho uma pergunta inicial, gente, pode ser para a gente começar essa conversa? Claro. Eu pensei no seguinte, muitas vezes, assim, quando se fala na literatura para os bebês, para os bem pequenininhos, né, se tem uma ideia, assim, dessa literatura pensada, compreendida, como uma literatura mais simples, né? E eu queria jogar um pouquinho para vocês isso. O que seria um livro simples? O que vocês pensam? Essa literatura, ela é de fato mais simples? Acho para a gente começar por aí. Quem começa falando? Eu posso falar, eu acho que do ponto de vista da imagem, né, pensando assim, na ilustração, quando eu fiz o Será, assim, foi muito intuitivo as ilustrações, mas trazendo essa reflexão do que é simples, assim, eu acho que na ilustração o simples talvez seja até mais complexo, né, do que, porque eu digo assim, não questão só da técnica, mas na questão da narrativa mesmo, né, talvez você fazer uma ilustração mais simples, entre aspas, assim, né, nesse simples pode ser trazer o essencial, né, para aquilo, né, então eu fiquei pensando no Flicts, por exemplo, usa basicamente as cores, né, então não quer dizer que, apesar dele não ter feito nenhum trabalho, assim, uma coisa mais elaborada de ilustração, que aquela narrativa não tenha uma importância, né, digamos assim, não seja um trabalho literário muito interessante. Então, às vezes, talvez, até para a ilustração, a gente tenha que se desprender de vez em quando dessa vaidade de mostrar que a gente sabe fazer uma coisa muito bem estruturada, né, com perspectiva maravilhosa, para a gente se apegar no que realmente importa, né, no essencial, assim, né, dentro da imagem. E aí, assim, a gente tem que tomar cuidado que o simples, né, já diferente do que poderia ser o bobo para a ilustração, né, que
o bobo na ilustração já seria uma outra coisa, um trabalho que não tenha diversidade, que acaba trazendo muito estereótipo, não tem personagens que têm expressão, né, uma coisa mais viva. Então, assim, né, do ponto de vista da imagem, eu acho que pensar um livro para bebês, você não pode ficar subestimando, né, o que a criança vai receber dentro da imagem também, até porque ali vai ser um dos primeiros contatos que ela vai ter com digamos, uma arte visual, né, então é importante você ter uma riqueza, uma diversidade grande, mas que não significa que seja um traço simples, né, uma questão de colocar figuras geométricas, seja uma coisa, né, ruim. Eu acho que talvez você não deveria colocar, seja interessante colocar elementos que sejam pobres, né, do ponto de vista da narrativa, né? Tá ali só por estar, né? Que a gente vê muito. Às vezes uma ilustração é uma coisa que é só para fazer barulho e que não tem nada a ver com a narrativa ali da história, ou não sei, né? A gente vê tanta coisa, né, de pegar, tátil, de interagir, mas que às vezes não necessariamente tem essa preocupação narrativa, não faz nenhum caminho narrativo, né? Esses elementos. Então, eu acho, não sei se eu te respondi, tá, Lula? Mas eu fiquei um pouco pensando nessas questões, assim, da imagem. Eu acho que... Pode falar, tá, Lula? Lulu. Eu acho que a Ama trouxe uma perspectiva interessante, diferente, que é a perspectiva da criação, né? A gente tem a perspectiva do que é simples no resultado e o que é a criação. Então, eu concordo com a Ama. Eu acho que criar livros para os pequenos, né? O resultado de finalização pode ser simples, ele deve ser simples, inclusive, para as crianças. Mas o processo de criação, ele é elaborado, né? Ele requer inteligência, ele requer profundidade, ele requer entrega, preocupação, estudo, comprometimento. Então, para a gente chegar no simples, tem muito trabalho, tem muito labor ali para que isso fique acessível e interessante, né? Respeitando a inteligência da criança que está à nossa frente, né? Que está com o objeto livre em mãos. Isso me lembra, por exemplo, quando a gente fez, não era o Será, mas o Brincatopeia, que está aqui na minha mão, que a brincadeira dele está com a linguagem, né? Ele mistura onomatopeias, aí ele pergunta, como é o som do trem? Você faz piu, piuí, piuí. E o som do passarinho? Piu, piu, piu. E aí ele sempre pergunta depois, ele faz uma mistura e pergunta, e como é o trenzinho de passarinho? E a resposta é uma mistura de onomatopeias. Piu, piu, piuí, piu, piu, piuí. E todo o livro ele vai nessa sequência, misturando onomatopeias até o fim. E quando ele estava semi-pronto, eu tive a oportunidade de conversar com a Talula, que está aqui presente, pesquisadora, estudiosa da literatura para a infância. E a gente já se divertia muito com o resultado, a gente se divertia com essa oralidade, com essa brincadeira. Mas chegou um momento onde a gente celebrava tanto isso, assim, essa facilidade, que eu perguntei a Talula. Eu fiz, Talu, está muito simples? Então, até a gente, como criador, como escritor, como ilustrador, a gente se questiona isso. Mas eu acho que a gente aprender a diferenciar, né, o simplório do simples e ver valor nesse simples que toca, que engaja, que mobiliza, que traz a criança para a leitura, sabe? Não adianta ter muitas camadas e ela não se tornar acessível a essa leitura. Então, eu acho que tem uma diferença mesmo entre o simples e impactante e o bobo, sabe? E é importante que nós, adultos, percebamos isso primeiro, antes das crianças, na nossa primeira leitura, na nossa primeira avaliação. Me parece, né? Oi? Posso seguir, gente? Me parece, assim, que se faz muito uma relação de que a narrativa, ela é breve, ela é fácil ou simplificada, né? E eu penso muito, por exemplo, numa narrativa visual, que ela pode ser riquíssima, ou em muitos livros, por exemplo, os livros brincantes, né? Que exploram a sonoridade das palavras e que são de uma complexidade enorme, assim.
né? E muitos livros, por exemplo, que chamam a criança para interagir, para explorar. Isso é de uma grandeza, assim, trazer a criança para o livro, chamar a criança para o livro, né? Então, eu concordo muito com a Lulu, assim, quando ela diz que o simples, ele é muito diferente do simplório, né? Eu acho que tem toda uma intencionalidade ali. Eu queria complementar, que eu gostei também muito da fala da Ama e da Lulu, quando elas falaram que para chegar no simples, existe muito trabalho por trás. E é interessante a gente pensar que esse trabalho por trás, ele está pensando na criança, e a gente pode também discutir qual criança é essa, do imaginário social, do que a gente entende sobre criança. É uma criança que é uma criança potente, uma criança que está ali pensando junto com a gente, ou aquela criança que a gente acha que está estagnada, que a gente tem que depositar muitas informações para ela ali, porque ela não sabe de nada ainda. Então, pensar nessas frases simples, assim, no livro, não quer dizer que, como a Lulu falou, se seja simplório, né? Ou, né, na verdade, pode deixar mais aberto a reflexão das crianças, as crianças também, assim como nós adultos, a gente vai pegar um livro, a gente não quer também que todo livro que a gente pegue esteja tudo explicadinho, mastigadinho, entendeu? Que não provoquem a gente, que não cause algum incômodo também. E no caso aqui dos livros que a gente está falando, do Brincatopeia, que incentiva essa brincadeira também, que propõe, né, essa brincadeira com as palavras, e não fique só naquela brincadeira do livro brinquedo, como a Ama falou, do tocar, de fazer barulho, de mexer na questão sensorial. Enfim, eu acho também que quando a gente pensa num livro bobo, simples, ou um livro mais complexo, a gente também está falando de que criança a gente está entregando esses livros, né? Para que criança, quando a gente pensa no livro, quando a gente faz um livro, elabora um livro. Então, eu sei que a Lulu e a Ama, quando elas pensaram nesses livros, elas pensaram numa criança que está aberta às descobertas, que está querendo estar junto ali com as famílias, e as famílias mediando essas conversas potentes, essas brincadeiras potentes. Então, também eu fui por esse lado também, da criança que está interagindo com esses livros. Eu acho que a Carol trouxe um ponto também importante, né, Talu, que ela falou aqui, que é o que a gente valoriza, nós, né, como adultas, e eu no meu lugar de escritora, a Ama no lugar de ilustradora, a Talula e a Carol no lugar de professoras e pesquisadoras, né? O que a gente valoriza, o que a gente considera um bom livro para a primeira infância. Então, perdão, gente, o meu computador está fazendo barulho para vocês? Tá? Vou tentar tirar ele aqui. Peraí, vamos ver se agora melhora. Ele está bem lento hoje, acho que agora vai melhorar um pouco. E eu acho que eu queria iniciar dando a minha resposta, assim, do que eu considero um bom livro, assim. Tem o que a gente considera como... quais são as premissas de um livro infantil, o que a gente considera um bom livro infantil. E, para mim, eu acho que essa capacidade de mobilizar a criança e fazer com que ela se conecte com o livro, ela interaja com a história, para mim, assim, isso é um diferencial. E eu acho que você tem muitas experiências assim, né, Carol? Estão me ouvindo? Sim, com a interação eu tenho, sim. Eu até conversei com vocês esses dias sobre a minha primeira experiência com o livro, que foi o livro Bocejo. Deixa eu mostrar um pouquinho ele. Esse livro aqui, ó, essa capa escura, que tem um Napoleão na frente, e aí foi um livro que chegou até mim, e eu falei assim, não, eu não vou ler esse livro para os bebês, porque não é um livro que os bebês vão gostar, é um livro escuro, e não tem nada escrito, eu não conhecia muito sobre esse universo literário, dos livros ilustrados, e então eu também não conhecia muito também sobre os bebês, né? E foi um livro que eles se apaixonaram desde então. É um livro de uma outra editora, mas é um livro que fez parte desse meu começo aí, do meu caminhar com os bebês, com as crianças pequenas.
Então, assim, às vezes a gente está ali a gente cria uma expectativa com o livro na hora de fazer alguma interação. A gente acha que para interagir com as crianças precisa ter um livro ali que tenha vários adereços, várias funções ali, né? Quando não, quando sua presença na mediação ali, você está entregue naquele momento, disponível para que as crianças vão apontar, vão conversar, vão observar detalhes, que faz a diferença. Então, acho que a interação em toda mediação, ela não é só do livro material pelo material, mas qualquer livro, o mais simples que for, se tiver uma linguagem literária mais aberta, e que vá atravessar a gente de alguma maneira, né? Que ele não vai passar despercebido, assim, ele vai atravessar a gente, e isso faz toda a diferença. Eu acho que completando o raciocínio da Carol, eu queria falar justamente sobre isso, né? Essa literatura que toca. E existem tantas formas da gente tocar os pequeninos, né? Nessa primeira experiência com o livro. Então, como a Carol bem colocou, existe a experiência com a materialidade do livro, que por exemplo, quando eu comecei a escrever o livro, os livros para as crianças, eu trabalhava mais a materialidade, né, do livro-objeto. Então, todas, claro, sempre foi meu cuidado, todas sempre tiveram uma narrativa, uma linha mestra narrativa que conduzia toda a história, mas uma das maneiras de tocar as crianças era sempre a maneira como elas interagiam com o objeto livre. Já o Será e o Brincatopeia, especialmente o Será, ele traz esse convite à interatividade através da própria narrativa. Como a Carol falou, em vez de dar todas as respostas esmiuçadas, eles trazem as perguntas, né? Para que serve a cortina, né? Para esconder a janela. Será mesmo que é um vento que está atrás dela? E aí a criança olhando para aquela imagem vai percebendo que tem um bebê escondido atrás da cortina e vai interagindo com a obra. Então, eu acho que essa interatividade ela pode estar presente tanto na materialidade quanto na narrativa. E eu acho que cabe a nós adultos promovermos esses encontros, essas possibilidades, né? Como a Talula mesmo falou, não é porque o livro não tem texto que não existe ali um convite para que a criança perceba o que está acontecendo, se envolva, responda, diga, sabe? Se engaje com o que ela está lendo. Então, eu acho que os livros que provocam, onde as crianças não são meros ouvintes da história, mas elas estão ali o tempo inteiro pensando e interagindo, são os livros, para mim, que têm mais efeito, assim, os livros que têm mais impacto na vida daquela criança. Todos terão, mas eu acho que esses que as convidam para a leitura, de fato, para mim, são os melhores livros. Eu acho que essa ideia de livro convite, assim, que a Lu traz, ela é muito interessante, né? A gente tem muito uma ideia, e é muito comum isso a gente ouvir, né, de mães nas escolas e tal. Mas ele não entende. Eu não me sinto à vontade para compartilhar a leitura com ele, porque ele ainda não entende, né? E se a gente pensar, assim, a gente pode achar, não, a criança aprende a ler no primeiro ano do ensino fundamental, né? Muitas pessoas vão chegar a essa conclusão, vão concordar aí, né? E, na verdade, gente, esse processo de se aprender a ler, esse processo, essa travessia leitora, ela começa no exato momento que a criança abre os olhos na maternidade e enxerga a claridade, e ela enxerga a mãe, né? E, a partir daí, essa criança começa realmente a ler o mundo, né? Porque a leitura, ela não é somente a leitura da palavra, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, numa criança com intimidade desde muito pequenininha, com um objeto, livro, ela é uma criança que desde muito pequena, ela diferencia, por exemplo, a ilustração da letra. Ela é uma criança que, apesar da pouca idade, assim, ela vai saber encontrar no livro a ilustração preferida, né? Essa criança que tem o colo, que tem a leitura como um lugar de afeto, né?
E aí, essa leitura, ela pode ser uma leitura outra, ela não é essa leitura tão óbvia que nós, adultos, nós estamos acostumados, né? Ela é uma leitura exploratória, ela é uma leitura que ela envolve muito mais do que simplesmente os olhos, né? Ela envolve o toque, ela tem exploração, né? Ela mexe com o corpo todo, assim, mas também é leitura. E eu acho que por isso, assim, a gente não pode diminuir, a gente não pode achar que ela é menor, não, ela é tão importante quanto. Lula, quando você falando isso, eu também fiquei pensando, assim, quando a gente estava conversando antes, esses dias, e também pensando na mesa, nesse conceito, né, do que diferencia a literatura para bebês, né, dos maiores e tal. E aí me veio justamente essa palavra que você também comentou, que é esse vínculo, sabe, assim, essa descoberta. E quando eu tive minha filha menorzinha, eu não tinha tanto essa noção, mas eu li com ela livros com qualidades duvidosas, assim, porque eu não tinha tanto acesso, e eu acho que todo mundo vai passando por isso, né? Quem tem criança pequena, compra mesmo o livro do banco, que também serve, né? De vez em quando ali, te ajuda e tal. Mas eu achei esses dias um vídeo dela, assim, eu falando da história e ela contando a história todinha, assim, né? Então, ela criou um vínculo ali, toda vez que eu falava, sei lá, 3 porquinhos, ela já sabia história, já brincava, já contava. E aquilo ali foi criando um vínculo que toda noite eu lia, até hoje, ela tem 9 para 10 anos, eu leio antes de dormir com ela, e criou um vínculo, assim, meio dela, de um momento só nosso, né? E que veio lá de bebê, né? A gente foi construindo isso juntas. Então, a gente apresenta esse mundo, né, de diversas formas para um bebê. E a leitura, eu acho que é uma delas. Você trazer essa conexão, né, essa descoberta do mundo, essa descoberta da linguagem, né, por meio dos livros, é muito enriquecedor, assim, e é muito gratificante você ver elas se desenvolvendo e relembrando das histórias, ou fazendo associações, ou dando significado aos seus sentimentos também, sabe? Assim, essa carga simbólica que a gente proporciona quando está lendo com o bebê é muito legal, muito interessante, assim. Ama, completando também as ilustrações também, a leitura visual, né? Que às vezes a gente acha que a interação só está nas palavras, no que está escrito ou na materialidade, mas falando da interação, eu lembrei também, né, Lulu, que você falou para eu comentar sobre o exemplo da leitura que eu fiz com os meus sobrinhos, do livro do Será, que a minha sobrinha ela ficava olhando as imagens, apontando, procurando o bebê em todas as imagens. Então, ela tem 3 anos, então ela não sabe ler, e o irmão dela estava lendo meio que passando por cima, e ela voltando nas páginas, procurando o bebê. Então, a leitura visual muito forte ali também, que faz parte desse processo que a Talula tão bem explicou aí, que não é o bebê não lê, ou a criança não aprende a ler só a partir da alfabetização, não, tem toda uma trajetória, como ela bem falou. E eles são coisas a mais do que a gente, né, às vezes, né? Eles leem, percebem na imagem coisas assim que a gente às vezes não percebia. Acontece isso muito, assim, de nossa, tem tal coisa ali, você volta, nossa, mesmo, não tinha reparado. Eles percebem, às vezes, mais do que a gente, né, nessas imagens. A Ama trouxe na fala dela algo que eu acho que é conceitual, assim, e que, para mim, ele fala muito sobre o livro, assim, a literatura para a infância, porque, para mim, o livro é esse instrumento que serve ao vínculo, essa ferramenta que serve ao vínculo. Eu acho que o livro infantil, ela serve demais ao vínculo da criança com o adulto, esse pai, esse mediador, esse momento de afeto, onde a criança está ali no colo, ouvindo sua voz. É por sua causa que ela vai repetir essa história muitas vezes. É para sentir essa emoção da sua voz vibrando, sabe, sobre o peito dela, sobre as costinhas dela, que ela vai repetir aquela história para reviver essa emoção. Então, eu acho que o livro ele serve para isso, assim, para fortalecer o vínculo, para estreitar o vínculo. Não só, na minha opinião, da criança com esse adulto, como da criança com o mundo, como a Talula bem colocou, porque o livro é também uma porta, uma janela para você conhecer o mundo, ele está me apresentando as coisas ali, né?
o será até de uma forma, inclusive, literal, né, Ama? Para que serve a colher? Para que serve? Está representando ali as perguntas do dia a dia que as crianças trazem. Mas a forma como ela está enxergando aquela imagem, aquela representação da realidade, é uma descoberta de mundo. É uma descoberta das cores, é uma descoberta da simbologia, é uma descoberta de uma emoção que o Ama falou, de um personagem. Então, o livro contribui com esse vínculo da criança com o mundo e da criança com o adulto. E queria só concluir com algo que a Talula trouxe, uma história bem curiosa, assim, que é como a criança realiza a leitura, né? A Talula falou algumas vezes sobre isso. E como esse corpo está presente, como a gente, adulto, precisa entender que esse corpo estará presente, né? Então, muitas vezes nós ficamos ansiosos quando a criança olha para cima, olha para baixo, dá uma cambalhota, volta para a leitura, empurra o livro, depois volta de novo. E eu tenho uma imagem para mostrar para vocês, que é essa daqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui da cozinha, né? E o meu sobrinho, Tintim, que inclusive foi inspiração para a gente aqui, tem uma foto maravilhosa dele tentando entrar nessa cozinha com a mão, assim, sabe? E ele tenta entrar, não consegue, e ele começa de levinho, mãe, mamãe, e ele tenta entrar até que ele fica muito irritado, mãe, que é tipo, eu não consigo entrar nesse ambiente. Então, assim, enquanto os mundos, né, estão sendo clarificados, o mundo de fora, o mundo do livro, para a criança ela integra tudo, ela mistura tudo, e olha como ele tenta com o corpo acessar esse ambiente colorido que fascinou ele ali. Então, que isso também seja para a gente inspirador de ver, sabe? Encantador de assistir. A maneira como ele vem com esse corpo, com essa língua, com essa mão, explorando esse objeto livro. É muito legal. Muito importante essa ideia de vínculo que tu trazes, Lu. Muito, muito importante, assim. Eu gosto muito de pensar a leitura com bebês, e eu digo com bebês, assim, porque os pequeninos, eles têm direito à exploração do livro. Eles têm total direito de interagir com o livro. O livro não é um objeto sagrado, né? Ele deve ser manuseado, explorado, né? Experienciado pela criança, né? E eu gosto muito de pensar assim, nessa literatura para os bebês como realmente um vínculo, assim, né? A gente ainda tem muito cristalizado, assim, uma ideia de leitura e aprendizagem, né? Ou então a leitura e um ensinamento, assim. Não que os bebês não vão aprender coisas, é evidente que eles vão, né? Mas eu acho que a leitura, a gente também pode pensar nela, assim, como colo, né, como aconchego, como olho no olho, como cumplicidade, como brincadeira, né? Isso também ensina a gente, né? Isso também é uma aprendizagem muito importante. Tá, Lula, você falou do corpo, né? Aí eu lembrei, assim, porque a gente, né, tem essa mania mesmo de sacralizar o livro, e com bebês mais ainda, né? Então, às vezes chega criança, vai puxando o livro da estante, vai jogando, você fica... Tem gente que fica... E eu tenho um sobrinho que vem em casa de vez em quando, e ele vai tirando, e todo mundo, meu Deus, ele vai tirar da ordem. Eu falei, não tem problema, é isso mesmo. E aí eu lembrei que tem algumas bebetecas, né? Bibliotecas pensadas para bebês, e tem um exemplo muito bom, que é a Espantapájaros, lá em Bolívia, né? E aí tem a lista do livro mais mordido, né? E eu fiquei, gente, que genial isso, assim, sabe? Porque é isso. E eu falei assim, gente, criança rasga, e assim... E ali ela vai aprendendo também, né? Tem acho que o Komagata também, que é um ilustrador, escritor, ele fala disso, de que eu não sei a citação exata, mas é mais ou menos a ideia de que deixar a criança mesmo rasgar, para ela perceber que o mundo é isso, que acontece isso, que as coisas são sensíveis, né, e que acontece. Então, para ela também lidar com esse sentimento de rasgou, de estragou, enfim, e de aprender com isso. Então, eu fui descobrindo isso no decorrer do processo, né, tendo mais contato com a temática, mas de como a gente, às vezes, tende a deixar, às vezes, a experiência até dele de lado, talvez alguma criança que tenha até resistência, né, de ter esse contato com o livro, por causa disso, a gente não tem que deixar tudo perfeito, não pode riscar, não pode rasgar, não pode abrir do jeito errado, né?
E criança brinca, tem uma foto também que você falou a Lulu falou do sobrinho dela tentando entrar, eu achei ótimo, assim, porque é bem isso. Eu tenho uma foto da minha filha que ela botou vários livros em cima dela, assim, ela fez tipo um cobertor de livro. E ela fica lá deitada com um tempão, assim, com um monte de livro até o pescoço, assim. A relação, cada um, né, vai criando ali. É muito legal. Eu li um artigo recente da Marcela Carranza, uma pesquisadora argentina, e que ela falava assim que o rinoceronte, ou que a literatura era como se fosse um rinoceronte dentro da escola. É meio que isso que a Ama falou, que é aquele animal enigmático que está ali e que ninguém sabe muito bem o que fazer com ele. E aí quer cortar, quer entender ele por partes, né? E aí acaba que é a graça dele, porque ele é um animal selvagem, e a literatura é selvagem. Então, quando você quer explicar muitas coisas, você acaba perdendo o sentido do todo e das descobertas, das brincadeiras que você... Aí ela fala assim, é como se você quisesse domesticar a literatura, né? Domesticar esse rinoceronte. Será que dá para domesticar um rinoceronte? Então, eu peguei um pouquinho do que a Ama falou, que perde a graça, né? Se você ficar querendo explicar tudo, escolarizar, como a Talula também bem mencionou aí. Então, deixar viver, morder. Lógico, a gente vai guiando essas experiências, tudo, mas tem que viver mesmo o livro, aproveitar. Sabe uma coisa que eu penso, Carol? A Talula tem falado isso antes, mas a gente pensar assim, como adulto, para que a gente lê? Eu acho que o primeiro de tudo, na minha opinião, a gente lê para a gente se sentir bem, para a gente se sentir feliz, entende? Tem inúmeras razões, assim, a literatura, né, ela tem inúmeros propósitos, mas enquanto adultos, a gente vai porque aquilo nos faz bem de alguma forma. E a literatura infantil, ela ficou muito estigmatizada nesse lugar de que ela tem que servir ao propósito de ensinar algo. Então, esse livro, ele não pode ser só para divertir, ele não pode ser só para provocar um riso, para emocionar, para despertar curiosidade, para acender uma luz na imaginação. Ele tem que estar sempre ensinando um valor, uma atitude, um bom comportamento, uma boa educação. Vamos lembrar que o livro ele existe para provocar uma reação humana, despertar uma reação humana, tirar você do seu lugar. E é assim para as crianças também, né? Se elas entram na leitura de um jeito e saem do mesmo jeito, se não mexeu, não provocou algo nesse interior delas, o livro não cumpriu a função para o qual ele existe, entende? Então, que a gente, claro, a gente tem os livros de ensinamentos, né, dos aprendizados, cada um tem a sua função, mas que a gente tenha nessas bibliotecas livros diversos, sabe? A bibliodiversidade, o livro que encanta, o livro imagem, o livro que faz rir, sabe? O livro que levanta perguntas, para que as crianças tenham estímulos diferentes e sensações diferentes em contato com esse objeto, né? Que vai servir, como sempre, ao vínculo. Acho que há alguns anos, assim, era muito comum a gente conversar sobre leitura e pensar a leitura, assim, como um ato solitário, né? E hoje em dia, a gente já consegue compreender a leitura como um encontro, né? E mais do que isso, eu gosto muito de pensar a leitura como uma experiência leitora. E a experiência, ela é sempre da ordem do vivido, né? E se é para ser vivido, tem que ser tocado, tem que ser explorado, tem que realmente fazer parte, atravessar a gente, né? E como é que as crianças vivem o mundo? Os bem pequenininhos, como é que os bebês compreendem o mundo? É interagindo com o mundo, é apalpando o mundo, é mordendo o mundo, né? É trazendo para si, assim. Então, eu acho que essa exploração do livro, né? Ela faz total sentido, assim. A gente tem que realmente permitir essa leitura com os bebês e que eles possam realmente fazer parte disso, né? Tocar, morder, né? Viver realmente esse livro. Mas eu fiquei pensando aqui, gurias, que a gente está com a Lu e a Ama, né? E o Será foi lançado há tão pouquinho tempo, assim, e eu tenho uma curiosidade. Queria saber se vocês podem me ajudar nisso, assim. Eu queria saber um pouquinho, assim, como é que foi esse processo para vocês, né? O que diferencia para vocês, assim, pensando a Lu como escritora, a Ama como ilustradora, né? A literatura para bebês.
né? No que vocês pensam, o que vocês levam em conta, assim, nesse processo de fazer um livro para crianças bem pequenininhas? Eu queria entender um pouquinho isso. Pode ser? Pode ser. Sabe o que eu pensei, Talu? Se a gente não faria uma leitura aqui de algumas páginas, para que quem estiver assistindo a gente que não conheça a história visualize, de repente, um pouco essa história, e depois cada uma falar um pouquinho sobre ela. O que você acha, Ama? Não sei se a Helena me consegue colocar a tela cheia aí. Será, Helena? Eu faço por aqui, então, a leitura, gente? Ó, conseguiu de lá, hein? Não estou mais vendo vocês. Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abaixar. Então, esse é o nosso Será. Vou ler algumas pagininhas com vocês aqui. Ele já começa aqui, né, com o nosso personagem. E assim começa o livro. Para que serve a cortina? Para esconder a janela. Mas será que é o vento soprando atrás dela? Será? Será que é? Depois nós vemos. Para que serve a colher? Para comer banana amassada. Mas de onde vem essa batucada? De onde será que vem? Para que serve a vassoura? Para deixar tudo limpinho. Será que foi um gato que passou pelo caminho? Será? Para que serve o chuveiro? Para se molhar. Será que tem um tubarão escondido nesse mar? E esse foi um pedacinho da história que vai até o fim com muitas experiências e muitos objetos até chegar no objeto livro. Deu para ver direitinho aí, gente? Que eu me perdi um pouco com a câmera. Deu sim, Lulu. A Talu fez uma pergunta difícil. Quer começar, Lulu, falando primeiro do texto? Bom, vou falar um pouquinho do que está por trás, talvez, da espinha dorsal do Será, e talvez o que a gente se preocupou. Eu acho que da parte da criação da obra, no sentido da escrita, quando ela nasceu, eu acho que o Será tinha esse intuito, que é trazer para o mundo, não só para as crianças, para o mundo, esse olhar da criança, como ela transforma a realidade, como é que ela interage com cada objeto, transformando esse objeto a partir da sua visão, né? Então, uma colher, ela deixa de ser só uma colher, com um propósito já acostumado de nosso olhar, e ela ganha um olhar inaugural da criança. Então, ela vai virar um microfone, ela vai virar uma baqueta de tambor, ela vai virar, a depender da imaginação da criança, esse olhar para a colher faz com que esse objeto se amplie infinitamente. Então, eu queria, quando eu estava escrevendo a história, assim, nos momentos iniciais, o meu objetivo era trazer isso, trazer esse olhar inaugural da criança para o livro, fazer com que ela, enquanto criança, se identificasse com isso e fazer com que nós, adultos, percebêssemos com mais encanto isso que acontece com tanta frequência no nosso cotidiano. E a gente, muitas vezes, né, por conta do nosso olhar acostumado, deixa passar essa magia da transformação provocada pelo olhar da criança na vida, né? Então, acho que esse era o intuito. E o texto, falo da minha parte por enquanto, que a Ama vai falar da ilustração, ele foi enriquecendo à medida que ele foi tendo contato com outros olhares. Então, por exemplo, quando a Carol Moreira, que fez parte do nosso processo,
né? Toda a criação da linha da sala teve a consultoria da Carol. Quando ela olha para esse texto, ela vê esse potencial de interatividade com a criança, na medida em que a gente traz as perguntas. Mas será que é o vento que está soprando a cortina? E de onde é que vem essa batucada? Então, na medida que ela percebe que tem um potencial para a gente trazer as perguntas ao longo de todo o livro, a obra cresce. Então, eu acho que as perguntas estavam presentes em algum momento, mas a gente conseguiu ver que ele poderia ser todo ele um convite até o final, sem que a gente precisasse dar as respostas e a todo momento a criança estivesse sendo convidada a interagir com esse livro, né? A responder ou não em voz alta a partir da imagem, se perguntar, responder, observar. Então, eu acho que ele cresceu com essas contribuições, com outros olhares. E tu, Ama? Pois é muito legal, assim, acho que o Lulu explicou, né, exatamente o que foi proposto e tudo, e a gente foi construindo juntas, né, Lulu? A Lulu sempre também trazendo o ponto de vista dela sobre as imagens, a gente foi construindo, foi decidindo como ia ser os personagens, do cabelo, a roupa, a tudo, e aí eu fiquei pensando nisso mesmo, Lulu, assim, de ressignificar as coisas, os objetos, e à medida que a imagem, ela tá pequena, ela vai se abrindo, é como se também fosse abrindo esse olhar, né? Então tem esse zoom out, assim, que vai mostrando o mundo além. E deixa essa pergunta sempre aberta também, né? Porque a criança, ou o leitor, quem for, pode dizer assim, quem fez a cortina balançar pode ter sido o neném, mas pode ter sido a bola que estava ali, pode ter sido o gato que passou, pode ser, né, inúmeras questões ali, e deixa isso para o leitor construir, né? Então, ver tudo de um jeito diferente. Por isso também que, na hora que eu fui fazer a capa, eu achei super simbólico ter esse neném de cabeça para baixo, digamos assim, olhando por baixo das pernas, mostrando uma visão assim, a partir de outro ângulo, né? De um outro jeito, assim. E aí, no final, que eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, é também o olhar do próprio livro, né? De você poder pegar o livro para brincar, ou para ler, ou para, não sei, ressignificar esse objeto também, livro, né? Então, esse jogo, essa brincadeira de esconder, achar, de repensar os objetos, foi muito, muito legal. As cores a gente trouxe, assim, no início não ia ter essas coisas muito coloridas, depois a gente viu que combinaria. Eu mesmo, no meu próprio estilo, amo particularmente, tudo muito colorido. E enfim, assim, acho que ficou muito rico. Eu quis colocar também coisas para achar, não só para os bebês, as crianças, mas para os próprios, né, mediadores da leitura, né? Então, tem coisas que só o mediador da leitura, talvez mais adulto, que vai compreender ou perceber algumas referências, né, algumas brincadeiras. Então, foi um trabalho de ilustração, assim, junto com o texto, que eu acho que ficou rico e aberto, né, a todas as possibilidades, assim, e significados. Eu vou mostrar, então, a cena final que você comentou, Ama, para eles verem. Vou pedir a Helena, se ela puder pôr a gente aqui na janelinha. Dá para ver aí? Deixa eu ver. Essa é a cena final que a Ama comentou. E o livro serve para ler. Será? Será? E aí fica esse convite para a gente, né? Será que o livro só serve mesmo para ler? Para a gente pensar juntos. Eu queria aproveitar e fazer uma... Não sei se a gente respondeu a sua pergunta, Tabu, mas acho que a Carol pode contribuir com uma coisa, se você me permitir aqui. Que isso me leva... A Ama contando me levou também a pensar... A todo momento a gente estava aqui falando, eu e a Ama, sobre a nossa expectativa em relação à interação da criança, né? Então, eu vou perguntar e ela vai achar o neném, ela vai dizer, tem um neném aqui atrás da cortina, né? E eu acho que a minha última consideração seria sobre as nossas expectativas em relação à interação das crianças. Por exemplo, quando a Carol recebeu esses 2 livros, o Brincatopeia e o Será,
que eu enviei para ela, e ela testou com as crianças mais próximas dela, eu, como adulta, tinha expectativa de que a sobrinha dela ia rir muito com Brincar-Topeia na primeira leitura. No entanto, a Carol me mandou um áudio dizendo que ela tinha gargalhado com Será e não tinha esboçado muita reação com Brincar-Topeia. E foi uma das primeiras leituras, as leituras inaugurais assim, da obra. Então, eu fiquei imaginando como nós, adultos, criamos também uma ideia sobre a resposta dessa criança para essa obra e julgamos até o efeito dessa obra a partir da resposta da criança. Então, não riu muito, não falou muito, não gostou. E isso não é sempre verdade, né, Carol e Talula? Fala um pouquinho aí pra gente. Exato. Já para concluir também, né? Então, a primeira experiência vai também um pouco do que a criança gosta também, né? Então, o livro vai também dos interesses das crianças. Eu acho que o Será, no momento, estava falando muito com o universo dela, de 3 anos de idade. Então, de ficar se escondendo atrás da cortina, tudo. Então, ela meio que se viu um pouco através desse livro. Então, assim, em outro momento, ela vai estar brincando mais com as palavras, e aí o Brincar-Topeia pode ser que esteja fazendo mais parte desse universo dela. E já estava fazendo do irmão dela, o mais velho. Então, o mais velho brincou muito com o Brincar-Topeia e brincou junto com ela com o Será, entendeu? A gente fica com aquela ideia, porque criança, o bebê gosta de livro que tenha som. Não, ela gosta do que interessa ela naquele momento, né? No assunto que ela está querendo descobrir, desvendar. Então, acho que também eu queria pegar um pouquinho dessa questão do interesse. Como não tem muito tempo, não vou reduzir por aqui e já agradecer o convite novamente e dizer para a Lulu e para a Ama que o objetivo de vocês foi alcançado, porque o livro é lindo e foi uma experiência maravilhosa que eu pude ter com os meus sobrinhos e que eu estou tendo agora também com os meus alunos, tá bom? Muito obrigada, já meio que agradecendo, porque a gente está com um pouquinho de tempo. Também, para finalizar, eu só quero pegar um link ali da Carol, quando a Carol fala, né, que nem sempre a criança vai suprir a nossa expectativa, né, quanto ao livro. Eu acho que isso vai se ressignificando. Às vezes, no primeiro momento, né, a criança não se interessou tanto, não achou tão divertido. Daqui a alguns dias ela volta a esse livro, e isso se ressignifica, né? Ela passa a enxergar esse livro de outra maneira. Mas eu queria fazer um comentário, assim, para finalizar, bem específico sobre o Será, que eu conversei isso com a Lu lá no início do ano, e que eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar passar, assim. Eu acho que é uma super virada de chave quando se traz um livro para bebês com perguntas abertas, né? Porque a ideia é sempre aquele uma ilustração, vamos pôr uma bola, um patinho numa página, um boneco, e a partir do momento que essa ilustração ela traz toda uma riqueza de detalhes, né? Com essas perguntas abertas, eu acho que isso mostra um respeito, sabe, por essas crianças tão pequenininhas, assim, um respeito por esses bebês aí que estão chegando e se experienciando no mundo, sabe, porque é uma aposta, assim, é uma aposta, é fé, né, realmente na inteligência, na capacidade, na potência das infâncias, assim, isso eu achei muito, muito bacana. Obrigada. Então, para finalizar, então, também muito obrigada pelo convite, gente, Ama e Lulu, o livro de vocês é apaixonante. Obrigada, meninas. Eu também vou fazer aqui meu agradecimento, né? A Carol e a Talula tiveram uma participação muito importante aqui nessa obra. A Ama é parceira de criação, né? Pai e mãe, né, Ama? Pai e mãe. E a Carol e a Talula emprestaram para a gente os primeiros olhares, né, enquanto estudiosas, enquanto professoras, sobre essa obra e uma expectativa do impacto que essa obra poderia ter na infância. E eu acho que foi graças à voz delas e ao olhar generoso delas que a gente apresentou com muito mais confiança essa obra para o mundo e que ela ganhou uma repercussão, elas ganharam uma repercussão espontânea
muito positiva, muito bonita de acompanhar. Então, muito obrigada, meninas, por emprestarem esse olhar generoso para a gente, para ampliar aqui o nosso repertório sobre cultura da infância e nosso conhecimento, para que a gente possa criar cada vez mais. E obrigada, Ama, por ser parceira de trajetória, de travessia com esse livro. Aprender contigo foi muito gostoso e criar contigo também. Bom, gente, obrigada, então, também aqui encerrando meu agradecimento, Lulu, né, pela parceria e pela oportunidade de fazer meu primeiro livro, né, para bebês. Obrigada, Carol, Taluna e Caroline. Eu queria encerrar com um trechinho de um texto que está nesse livro, A Casa Imaginária, da Yolanda Reis. E aí, que eu achei muito interessante lendo, e ela fala assim: não fomentamos a leitura para exibir bebês superdotados, e sim para garantir, em igualdade de condições, o direito a todo ser humano de ser o sujeito da linguagem, de se transformar e transformar o mundo, e de exercer possibilidades que proporcionam o pensamento, a criatividade e a imaginação. É isso. Obrigada. É isso, gente. Fica o convite, então, para os pais, professores, né, que estão nos assistindo, deles se autorizarem a buscar essa literatura que promove a criatividade e a imaginação, como está presente no texto da Yolanda. Que maravilhoso esse papo, meninas. Adorei, adorei como mãe de 2 pequenos, assim, passei por essa fase da primeira infância. Então, com certeza, me identifiquei muito, trabalho com literatura e acredito que, assim, é o que eu estava falando no começo, nós tentamos muito tirar as crianças hoje, né, por causa da pandemia, da tela, como interagir, como entreter, e assim, eu acredito que o livro infantil é mais do que isso, é todo aquele lúdico que você traz com a fala que você faz para a criança, né, para entretê-la, para trazer ela para esse mundo, com certeza. Até tive uma ideia aqui. Nós estamos fazendo 2 concursos, né? Um é o concurso para escritores independentes, né? E o outro é um de desenho, e esse daí, ó, o primeiro prêmio literário do Flipossos, né? Para escritores independentes. E temos um também, que é o desenho e uma redação, que nós chamamos de concurso estudantil. Quem sabe em 2023 nós não fazemos um concurso também para a literatura da primeira infância? Quantos livros não sairão daí, assim, né? Mas, por enquanto, com certeza, eu peço para o pessoal aí de casa, visita aqui, ó, embaixo, nós temos o carrossel de livros da Mil Caramiolas, né, Lulu? Para o pessoal visitar aqui, temos livros maravilhosos. Isso mesmo. E também, se você ver aqui, ó, vou até trazer para o pessoal aqui, ó, na livraria, temos também os livros da Mil Caramiolas. Beleza? Obrigada, gente. Também, Helena, queria agradecer a Caroline também, que esteve aqui com a gente participando e tornando essa conversa acessível para todo mundo, professores, alunos, pais, todos que estiveram aqui conosco e que irão assistir depois. Obrigada, Carol, por essa... Isso mesmo. E esse bate-papo aqui está gravado, é só o pessoal entrar em assista novamente, tá bom? Valeu, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço e até a próxima mesa, você aí de casa, às 16 horas. Valeu!